Quando a gente fala da empresa autogerenciável, é quando você consegue construir a sua empresa dentro de pilares sólidos. Esses pilares são fundamentos, é como se fosse uma casa. Eu vou trazer essa metáfora da casa. Você não começa a construir uma casa pelo teto, você começa pelo fundamento. Só que geralmente não. O que acontece nas empresas é que as empresas começam a se construir pela parede, daí a pouco ela faz um teto, ela volta para o chão. E o nosso papel aqui no IAG é fazer com que essa base ela fique sólida dentro da empresa. O que significa assim ter uma empresa autogerenciável e quais são as vantagens hoje? Só para o empresário Uhum. entender, né? O que significa isso de fato, né? É importante dizer que a empresa autogerenciável não é uma empresa que funciona sem o dono, Exato. onde o dono só passa lá para pegar o dinheiro, né? Ele não atua, ele não tem um papel. Para nós, uma empresa autogerenciável, tanto que a gente começou até a utilizar o nome dentro, quando a gente vai falar do nosso movimento, para pessoas que não conhecem a gente tem usado muito o termo equipe autogerenciável. Porque no final das contas, uma empresa que é autogerenciável, ela é autogerenciável porque ela tem uma equipe que é autogerenciável. O que significa isso? Que toda operação, a empresa como um todo, ela não depende do dono para funcionar. Não depende do dono para estar lá operando uma máquina, fazendo campanha, por exemplo. O dono ele está focado no papel estratégico, porque o que na maioria das vezes o que acontece, isso não é na maioria, né? Quer dizer, todas as empresas quando elas abrem, o dono da empresa, a dona da empresa, começa no operacional, isso é natural É mais acontecer. técnico, Só né? que à medida em que ele vai crescendo, exato, só que à medida em que ele vai crescendo, ele vai contratando mais pessoas e vai fazendo isso, só que ele não consegue se desprender desse operacional. E muitas vezes o que acontece é ele vai lá, contrata um gerente, contrata um líder para atuar ali na empresa, acredita que todos os problemas estão resolvidos, quando ele vai ver esse líder está conduzindo de uma maneira que não está fazendo sentido para ele, porque ele não orientou do jeito certo, ele não tem uma base sólida. Ou ele começa a ter uma cultura na empresa, porque ele nem sabe que precisa de cultura, e a cultura começa a virar aquela cultura de reclamação, de gente que não entrega Sim. resultado, de gente que tem indo lá só para bater ponto. Então, quando a gente fala da empresa autogerenciável, é quando você consegue construir a sua empresa dentro de pilares sólidos. Esses pilares são fundamentos, é como se fosse uma casa. Vou trazer essa metáfora da casa. Você não começa a construir uma casa pelo teto, você começa pelo fundamento. Só que geralmente não. O que acontece nas empresas é que as empresas começam a se construir pela parede, daí a pouco ela faz um teto, ela volta para o chão. E o nosso papel aqui no IAG é fazer com que essa base ela fique sólida dentro da empresa. Porque crises vão vir. Só que se você estiver sólido, você não vai ser derrubado por uma Sim, crise. E quais são esses pilares que para a exato. gente são Quais fundamentais, esses são? pilares de sustentação? Domínio Sim, pessoal, porque a empresa é um reflexo do dono. Então, eu preciso que o dono ele esteja trabalhando o seu pilar, a sua mentalidade de dono da empresa. Porque de nada adianta eu operar a empresa inteira. É por isso que muitas vezes consultorias não funcionam. Consultoria não tem problema nenhum consultoria, mas muitas vezes não funciona porque um consultor vai lá, faz o trabalho, o dono não tem mentalidade para manter aquele trabalho e a empresa volta a sim. ser o que era antes. Então precisa do domínio pessoal. Outra base sólida, que é outro pilar, é a cultura. Que a cultura é o jeito que as coisas funcionam na empresa, é como as pessoas trabalham, de que maneira, quais são os comportamentos, como que a gente vive, como que a gente comemora. Isso precisa estar intencional, porque toda empresa tem uma cultura. Mas o que acontece é que as empresas elas acabam tendo uma cultura que foi a ocasião levou a essa cultura que tem hoje e que muitas vezes não é uma cultura de resultado, é uma cultura que realmente deixa o dono insatisfeito. E o objetivo é fazer com que esse dono crie uma cultura intencional. Quando eu falo dono, gente, eu tô incluindo também donas de empresa, é bem importante falar isso, né? Liderança. Liderança é o outro pilar que é fundamental, que é trabalhar a liderança do dono e das lideranças também que vão ter dentro do time, né? Porque não se constrói uma cultura forte com uma liderança fraca. Para eu manter uma cultura forte, eu preciso de liderança forte, também mantendo isso para fazer isso acontecer. E aí vem o pilar gestão, que é onde entra os processos, entra a meta, plano de ação e execução, entra todo esse trabalho que muitas vezes as pessoas acham que só trabalhar a gestão está resolvido. Sim. Só botar processo na empresa que está resolvido. Mas quem executa os processos são as pessoas. Para eu fazer com que as pessoas executem, eu preciso ser um dono que faz um papel de dono e eu preciso ter uma cultura e uma liderança realmente que faz esses processos serem executados. Entra finanças, né, para a gente olhar Sim. para o caixa, tanto que o Marcelo fala que faturamento é vaidade, Lucro, lucro é sanidade sanidade, e caixa é caixa rei. é É, rei, e a gestão ela é a rainha sim, de tudo isso, né? Como ele traz, porque você precisa ter controle dos seus números. Se você hoje é um dono de empresa que mistura pessoa física com pessoa jurídica,
você tá brincando, literalmente, você deve estar deixando muito dinheiro na mesa, ou perdendo, ou tá quebrando e nem sabe. Então, esse é um pilar fundamental. E, por fim, vem a Uhum. tração, que é muito parecido com o nome aqui Tracione do seu podcast, negócio, né? né? Exatamente. E tração tá justamente pautado nesse lado de como que eu atraio essas pessoas, como que eu converto as pessoas e como que eu mantenho essas pessoas, Sim. né? Então, tá bem pautado nisso. Então, a gente também ajuda esse comandante muito pautado nos outros pilares a ele tracionar o negócio, né? Porque se eu tenho uma equipe, se eu tenho meta, se eu tenho tudo isso, eu consigo tracionar de fato o meu negócio também, não só com técnicas de marketing ou técnicas de vendas, né? Então, esses são os pilares hoje que pautam de fato uma empresa autogerenciável.